Existe um ajuste de 2 Railways escondido à vista de todos que pode reduzir drasticamente sua conta de luz. Isso não é alcançado por mágica, nem burlar medidores e nem com instalações caras, mas controlando sutilmente quando e como seus dispositivos consomem eletricidade. A maioria das pessoas assume que suas contas são determinadas apenas por quantos dispositivos possuem ou com que frequência os usam. No entanto, a verdade é muito mais sutil. As concessionárias rastreiam não apenas o consumo total, mas o pico de demanda, os padrões de carga e o consumo instantâneo. A maneira como sua casa consome eletricidade pode inflar silenciosamente suas contas, e quase ninguém é informado sobre como gerenciar isso. Se você já olhou para sua conta de luz e se perguntou por que ela continua subindo, mesmo que nada na sua rotina tenha mudado, você não está sozinho. Milhões de famílias pagam a mais simplesmente porque não entendem um fator crítico: o comportamento da carga. Não se trata de painéis solares, fiação nova em sua casa ou dispositivos sofisticados de economia de energia. Trata-se de um pequeno ajuste barato, algo que você pode implementar em minutos, que muda fundamentalmente a forma como sua casa consome energia e pode reduzir as contas imediatamente. Para entender isso, você precisa saber o que uma conta de luz realmente mede. Muitos supõem que é apenas o número total de quilowatts-hora usados em um mês. Isso é apenas parte da história. As concessionárias frequentemente aplicam tarifas mais altas durante períodos de pico de demanda ou calculam custos indiretos com base em seus padrões de carga. Mesmo que sua tarifa seja fixa, a maneira como seus dispositivos consomem eletricidade afeta a eficiência e quão efetivamente sua casa usa a energia. Quando vários dispositivos de alto consumo operam ao mesmo tempo, cria-se um pico que aumenta a tensão nos circuitos e no sistema como um todo, o que pode resultar em custos mais altos ao longo do tempo. Considere um cenário matinal típico. O aquecedor de água liga. Seu aquecedor de ambiente ou sistema de aquecimento central funciona. Cafeteiras começam a preparar o café. As luzes acendem, e talvez o micro-ondas ou a torradeira estejam ativos, tudo em poucos minutos. Cada um desses dispositivos consome energia significativa e, juntos, criam um pico súbito de demanda. Mesmo surtos curtos como este, quando repetidos diariamente, inflam silenciosamente seus custos de energia. O mesmo acontece à noite. Os aparelhos de cozinha começam a funcionar. Sistemas de aquecimento ou resfriamento são ativados. Máquinas de lavar e eletrônicos funcionam juntos, criando outro pico. O sistema torna-se ineficiente porque a carga é caótica e concentrada, em vez de suave. Engenheiros e especialistas em energia sabem há décadas que suavizar esses picos reduz o consumo e baixa os custos. Fábricas e edifícios comerciais usam sistemas sofisticados de gerenciamento de carga para alcançar essa eficiência. Mas em residências, esses princípios raramente são aplicados. É exatamente aí que o truque dos dois doidlers funciona. Este não é um dispositivo secreto. É um método simples e acessível para controlar quando os aparelhos consomem energia, evitando picos dispendiosos. Com o tempo, isso baixa as contas, reduz o estresse do circuito e melhora a eficiência. O conceito é enganosamente simples: escalonar sua carga. Em vez de operar vários aparelhos de alta potência simultaneamente, introduza pequenos atrasos ou separe seus tempos de operação. Isso pode ser feito com temporizadores mecânicos, adaptadores de tomada de baixo custo ou agendamento manual disciplinado. Muitas dessas soluções custam cerca de 2 a 5 dólares, e as ferramentas geralmente já estão disponíveis. O truque não é o dispositivo em si, é como você o usa. Imagine que seu aquecedor de água ligue ao mesmo tempo que seu sistema HVAC. Ambos são aparelhos de alto consumo. Juntos,
eles criam um pico que sobrecarrega o sistema. Se você atrasar um deles de 10 a 15 minutos, o pico é suavizado. A energia total permanece quase a mesma, mas o padrão de carga muda drasticamente ao longo do tempo. Isso reduz ineficiências, suaviza a demanda de eletricidade e pode baixar os custos diretamente. Também reduz o estresse nos aparelhos e prolonga sua vida útil. Essa abordagem não se trata de cortar o conforto. Você ainda usa todos os seus aparelhos, aquece seu espaço, cozinha suas refeições e carrega seus dispositivos. A diferença é o tempo. Ao ajustar quando os dispositivos ligam, você passa de um consumo caótico e de alta velocidade para padrões eficientes e constantes. Sistemas elétricos funcionam melhor sob cargas consistentes do que sob picos súbitos. Os materiais necessários são mínimos. Um temporizador de tomada simples, comumente vendido para luminárias, pode ser reaproveitado. Esses temporizadores permitem o agendamento, definindo horários de ligar e desligar e espaçando a ativação. Por exemplo, o aquecedor de água pode funcionar antes ou depois do HVAC. Aparelhos de lavanderia ou de cozinha podem ser ligeiramente atrasados. Mesmo pequenos ajustes se acumulam com o tempo. Outra abordagem utiliza tomadas inteligentes, que oferecem um controle mais preciso, mas o método de 2 races continua acessível. O ponto é a conscientização, não a sofisticação. Quando você gerencia o comportamento da carga, você gerencia o custo. O contexto histórico ilustra esse princípio. As primeiras casas, quando foram eletrificadas pela primeira vez, evitavam ligar vários aparelhos, porque as limitações da fiação tornavam os picos perigosos. Os sistemas modernos são mais robustos, mas o mesmo princípio se aplica. Picos reduzem a eficiência e aumentam o custo. O sequenciamento adequado otimiza o uso sem sacrificar o conforto. Considere uma residência típica, com um aquecedor elétrico de água, um sistema HVAC, uma máquina de lavar e eletrodomésticos de cozinha. Normalmente, eles se sobrepõem, mas com o truque dos 2 rails, a lógica de tempo se aplica. O aquecedor de água começa mais cedo. O HVAC evita a sobreposição com a cozinha. A lavanderia é agendada fora do uso de pico. Não é necessário nenhum programa complexo, apenas um sequenciamento simples. O efeito é sutil no início, mas torna-se perceptível ao longo das semanas. Os circuitos experimentam menos estresse, os aparelhos operam de forma mais eficiente e os custos de energia diminuem mesmo com faturamento de tarifa fixa. Suavizar a carga reduz ineficiências e o consumo desnecessário de energia. A sobreposição fantasma é outro problema. Os dispositivos ciclam automaticamente, como geladeiras, compressores de HVAC e aquecedores de água. Se esses ciclos coincidirem, muitos picos ocorrem. Ao gerenciar os principais contribuintes, você reduz as sobreposições. O perfil de eletricidade da casa torna-se mais suave e previsível. O método é totalmente seguro se feito corretamente. Certifique-se de que os temporizadores sejam adequados para o aparelho. Dispositivos de alta potência precisam de especificações corretas para evitar superaquecimento. A segurança é fundamental. O objetivo é a operação suave, não a sobrecarga dos circuitos. Comece pequeno. Identifique os aparelhos de maior consumo, como unidades de HVAC, aquecedores de água, secadoras e fornos. Introduza pequenos ajustes de tempo para escalonar a operação. Mesmo 10 minutos importam. Observe os padrões ao longo de alguns dias e depois refine. Isso não é um conserto único, é otimização. Ajustes comportamentais também ajudam. Evite ligar aparelhos juntos onde for desnecessário. Carregue dispositivos fora do horário de pico. Limite equipamentos não essenciais durante os períodos de pico. Combinados com o tempo, esses hábitos amplificam a economia. Os maiores picos ocorrem durante condições extremas, como verões quentes
ou invernos frios. Quando o aquecimento ou o resfriamento dominam, pequenos ajustes no termostato ou o pré-condicionamento dos espaços reduzem os picos sem desconforto. O princípio continua sendo o tempo sobre a privação. A beleza reside na simplicidade. Não são necessários contratos, nem dispositivos caros e nem dependência de terceiros. Um pequeno dispositivo e a conscientização mudam o uso de caótico para otimizado. Com o tempo, ele funciona silenciosamente, economizando dinheiro em segundo plano sem monitoramento constante. Uma vez compreendido, é impossível ignorar. Cada vez que os dispositivos iniciam juntos, o pico torna-se visível. O escalonamento cria uma curva mais suave e um uso de energia mais previsível. Essa conscientização muda o comportamento, tornando a otimização automática. Nesta fase, você estabeleceu as bases. Você implementou o escalonamento, ajustou dispositivos de alto consumo e observou um uso mais suave. Agora vem o refinamento, ajustar sequências, fazer ajustes sazonais e combinar isso com outros truques ao longo de semanas e meses. Pequenas mudanças se somam em economias significativas, às vezes cortando as contas drasticamente em cenários favoráveis. Este método é repetível, seguro e acessível. Não depende de tecnologia ou assinaturas. Um ajuste de $2 melhora permanentemente o consumo de energia, prevenindo picos de forma confiável e baixando os custos. Agora que o escalonamento básico está em vigor, o próximo passo é refinar o método para a máxima eficiência. Isso envolve identificar padrões no consumo de energia de sua casa e ajustar os dispositivos de acordo. Nem todos os aparelhos se comportam da mesma maneira. Alguns têm picos curtos, enquanto outros mantêm um consumo constante. Compreender o tipo de carga que cada aparelho cria permite que você os sequencie de forma ideal. Garantir que não existam dois dispositivos de alto consumo operando simultaneamente é a chave. O truque dos $2 é sobre precisão, não adivinhação. Tome o aquecimento e o resfriamento como exemplo. Os sistemas HVAC ligam e desligam automaticamente, mas o tempo pode ser influenciado pelo ajuste leve dos termostatos ou pelo uso de controladores programáveis. Você pode deslocar os ciclos para fora dos períodos de pico ou janelas de alto uso. O efeito é cumulativo. Pequenos ajustes que reduzem as sobreposições em apenas alguns minutos podem, ao longo de semanas, traduzir-se em reduções mensuráveis em sua conta. Combinado com aparelhos de alto consumo escalonados como fornos, secadoras ou aquecedores de água, o perfil total de carga da casa torna-se mais suave e eficiente. Outro fator oculto são as cargas fantasmas. Muitos dispositivos consomem energia mesmo quando inativos, como televisores, carregadores e consoles de videogame. Individualmente, eles não parecem significativos, mas, coletivamente, criam um consumo desnecessário. O truque dos doidlas aborda isso incentivando o uso de temporizadores mecânicos ou filtros de linha simples com interruptores. Ao cortar a energia de dispositivos inativos automaticamente, você evita que a energia desperdiçada seja consumida. Este pequeno ajuste se soma, especialmente ao longo dos meses. Considere a iluminação. As lâmpadas LED são altamente eficientes, mas ligar dezenas de luzes desnecessariamente ainda contribui para a carga geral. Ao combinar luzes com temporizadores simples ou sensores de movimento, a energia é usada apenas quando necessária. Isso reduz os picos e garante que a energia não seja consumida desnecessariamente ao longo de um mês inteiro. O efeito pode parecer sutil, mas, quando combinado com outras técnicas de gerenciamento de carga, contribui significativamente para a economia. O método também se aplica ao aquecimento de água. Os aquecedores de água tradicionais consomem quantidades massivas de eletricidade, especialmente durante o pico de uso. Muitas pessoas têm seus aquecedores funcionando continuamente ou em horários fixos,
que coincidem com outros aparelhos de alto consumo. O uso de um temporizador básico para deslocar ligeiramente os ciclos de aquecimento pode evitar a sobreposição com outros dispositivos, garantindo que a energia seja consumida em surtos menores e mais gerenciáveis. Isso reduz tanto a demanda de pico quanto a ineficiência geral. A lavanderia é outra área de oportunidade. Secadoras e máquinas de lavar consomem energia considerável em surtos curtos. Agendar as cargas para evitar a sobreposição com outros aparelhos de alto consumo ou escalonar as cargas ao longo do dia reduz os picos e evita surtos cumulativos. Mesmo mover a lavanderia de 30 a 60 minutos dos períodos de pico típicos pode criar uma curva de consumo mais suave, baixando os custos ao longo do tempo. Os eletrodomésticos de cozinha frequentemente criam picos de demanda simultâneos, particularmente durante a preparação das refeições. Vários dispositivos, como fornos, micro-ondas e cafeteiras, podem ser ativados ao mesmo tempo, aumentando a demanda. Ao implementar pequenos atrasos ou escalonar os horários de início usando temporizadores ou planejamento manual, esses picos são achatados. O efeito cumulativo reduz a tensão nos circuitos e, em algumas configurações de faturamento, reduz diretamente o custo da conta. Ventiladores, aquecedores e climatizadores portáteis são outra fonte oculta de picos. Ao programá-los para ciclar ligeiramente deslocados de outros aparelhos, as sobreposições de carga são minimizadas. Pequenos ajustes aqui, repetidos diariamente, contribuem para um perfil elétrico mais consistente em toda a casa. O método estende-se até aos eletrônicos de entretenimento. Consoles de videogame, computadores e televisores consomem energia variável, especialmente quando várias unidades são usadas simultaneamente. Combinar esses dispositivos com temporizadores ou simplesmente escalonar os horários de uso garante que a carga seja distribuída em vez de concentrada. Não é inconveniente. É uma mudança na conscientização combinada com um dispositivo simples de 2 highlights que leva a economias de longo prazo. Até mesmo decorações festivas, muitas vezes ignoradas, podem criar picos se usadas em conjuntos. Ao escalonar os horários de início das luzes ou infláveis, a demanda elétrica se espalha de forma mais uniforme, evitando surtos concentrados. O princípio continua o mesmo. Pequenas mudanças no tempo resultam em um consumo mais suave. O truque dos $2 também funciona em combinação com pequenas mudanças comportamentais. Apagar as luzes em salas vazias, tirar da tomada dispositivos que não estão em uso e usar os aparelhos sequencialmente em vez de simultaneamente potencializa o efeito. A conscientização por si só contribui para um uso mais suave, e os pequenos dispositivos atuam como reforço. Juntos, eles formam um sistema que maximiza a eficiência sem reduzir o conforto. Com o tempo, esses ajustes criam resultados mensuráveis. Os disjuntores experimentam menos estresse, os aparelhos de alto consumo operam de forma mais eficiente e as sobretaxas de demanda de pico são minimizadas onde aplicável. Mesmo em casas com eletricidade de tarifa fixa, a redução da ineficiência traduz-se em menor consumo total. Os usuários relatam consistentemente economias de 10% a 50%, dependendo dos padrões de uso anteriores, estruturas de faturamento e adesão ao método. Uma vantagem fundamental desta abordagem é a acessibilidade. Não há necessidade de auditorias energéticas caras, instalação de equipamentos complexos ou dependência de serviços de terceiros. O ajuste de $2 pode ser aplicado universalmente com conhecimento técnico mínimo. É seguro, repetível e completamente reversível se necessário. Olhando para os benefícios de longo prazo, os aparelhos duram mais quando os circuitos não são estressados por picos simultâneos repetidos. É menos provável que os disjuntores e a fiação superaqueçam, o que se traduz em menos reparos e substituições. Essencialmente, o truque dos $2 não apenas reduz os custos, mas também protege a infraestrutura de sua casa ao longo do tempo. Outro benefício é a previsibilidade. Ao entender e controlar quando os dispositivos consomem energia, você obtém informações sobre o perfil de energia de sua casa. Você pode antecipar períodos de carga alta e fazer pequenos ajustes proativamente. Isso cria um sistema que funciona automaticamente, reduzindo surpresas em sua conta. O monitoramento é opcional, mas útil.
Medidores de energia básicos ou tomadas inteligentes podem rastrear o efeito do uso escalonado. Você verá como pequenos ajustes de tempo afetam diretamente os picos de consumo. Esse feedback permite que você otimize ainda mais, refinando os cronogramas para cada aparelho com base em dados reais. O truque dos $2 também é escalável. Seja em um apartamento pequeno ou em uma casa grande com vários cômodos, o princípio permanece o mesmo. Identifique dispositivos de alto consumo, escalone os horários de início, suavize os padrões de carga e observe os resultados. Pequenos ajustes em vários locais se somam, gerando economia significativa sem grandes mudanças no estilo de vida. A implementação é simples. Passo 1. Identifique os 3 a 5 principais aparelhos que consomem muita energia. Passo 2. Atribua horários de início escalonados usando temporizadores ou tomadas. Passo 3. Observe os padrões ao longo de vários dias. Passo 4. Refine o tempo para maximizar a suavização da demanda elétrica. Passo 5. Repita para aparelhos menos intensivos para otimizar a eficiência geral. O poder deste método está em sua universalidade. Funciona para aquecimento e resfriamento, aquecimento de água, lavanderia, cozinha, entretenimento e até dispositivos decorativos ou sazonais. Onde quer que vários dispositivos operem simultaneamente, há uma oportunidade de reduzir picos e suavizar o consumo. Segurança e praticidade são fundamentais. Certifique-se sempre de que os temporizadores ou tomadas sejam adequados para os aparelhos que controlam. Evite sobrecarregar as tomadas. O objetivo é a operação controlada e eficiente, não ultrapassar limites. Aplicado corretamente, este método é totalmente seguro e completamente reversível. Ao longo de semanas e meses, pequenas mudanças se acumulam. Você pode começar com pequenas economias, mas à medida que os padrões escalonados se tornam habituais e reforçados em vários dispositivos, o consumo total diminui visivelmente. Os circuitos operam de forma mais eficiente, os aparelhos duram mais e o desperdício de energia é minimizado. A melhor parte é que esse método custa quase nada. Um simples temporizador de $2, pequenas mudanças na conscientização e o sequenciamento são tudo o que é necessário, sem assinaturas, sem instalação e sem esperar que a tecnologia se torne disponível. É imediato, prático e sustentável. Finalmente, o princípio é repetível. Uma vez que você entenda o comportamento da carga, pode aplicar a mesma técnica em diferentes casas, quartos e dispositivos. Ajustes sazonais, como deslocar cronogramas de aquecimento ou resfriamento no verão ou no inverno, maximizam a eficiência o ano todo. O truque dos $2 não é um ajuste único, é uma estratégia de longo prazo que funciona continuamente sem exigir atenção constante. Ao escalonar cargas, controlar o uso fantasma e otimizar o tempo, o ajuste de $2 transforma o consumo caótico de eletricidade em um sistema previsível, eficiente e econômico. Com o tempo, ele pode reduzir significativamente sua conta de luz, proteger seus aparelhos e criar um ambiente elétrico mais suave e confiável. Com investimento mínimo, qualquer pessoa pode aplicar este método, ver benefícios imediatos e mantê-los indefinidamente. É simples, acessível, seguro e poderoso. O truque dos $2 revela que controlar sua energia não é sobre reduzir o conforto, é sobre usar a energia de forma inteligente, algo que as concessionárias nunca enfatizam, mas que pode economizar muito dinheiro ao longo do tempo. Se esta estratégia para dominar a eficiência energética de sua casa mudou a forma como você vê suas despesas mensais, por favor inscreva-se e curta este vídeo. Estamos dedicados a descobrir a lógica prática e os métodos ocultos que ajudam você a assumir o controle do seu ambiente. Comece a otimizar sua casa hoje. O próximo guia é essencial para uma vida mais inteligente e será lançado em breve.